Outro destaque, o embate entre Elon Musk, o governo e o judiciário brasileiro acabou se tornando munição para a regulamentação das redes sociais. Às vésperas do julgamento de 3 ações sobre o tema, membros da Justiça afirmam que esse episódio revelou a necessidade de regulamentar as Big Techs para que o direito nacional seja aplicado e respeitado. O Judiciário afirmou ainda que espera que o Congresso fosse analisar a regulamentação antes, mas como não foi feito, é certo que as novas regras serão decididas na Corte. Você, Luiz Felipe Dávila, já se esperava, né? Que iriam utilizar esse embate com o X, com o Elon Musk, para acelerar os debates sobre a tal regulamentação das redes sociais. Enfim, meio que bola cantada. Agora, de que forma isso vai acontecer, né? Em qual local isso vai ser debatido? O mais adequado não seria que isso fosse tratado no âmbito do Congresso Nacional e não da Suprema Corte? Já existe no Congresso Nacional, Caniato, um projeto que caminha. E um projeto que é muito ruim, muito ruim. É um projeto criado por comissões, discussões fechadas, sem escutar a sociedade civil, sem escutar os especialistas, totalmente na contramão, no qual foi a criação do marco exemplar, que é o Marco Civil da Internet. Esse foi o marco exemplar que criamos. Criamos e foi aplaudido no mundo inteiro. Por quê? Porque escutamos a sociedade civil, escutamos todos os setores, escutaram os especialistas. Desculpa. Então, é assim que se faz uma legislação, escutando a sociedade, trazendo para debater. E não do jeito que estão fazendo, às portas fechadas, numa comissão que ninguém sabe o que está sendo debatido e que os especialistas foram ignorados. Ou seja, se andar esse projeto no legislativo, vai ser um desastre, porque parlamentares não têm noção de como funcionam as redes sociais, quais são as implicações que isso vai ter para o desenvolvimento tecnológico do Brasil. A última vez que fizemos uma legislação às portas fechadas, com políticos e burocratas, foi a legislação que era a Lei da Informática, que atrasou o Brasil tecnologicamente por mais de 3 décadas. Então, se quisermos fazer uma lei para estimular o Brasil estar neste jogo do desenvolvimento tecnológico, da inteligência artificial, vamos copiar o bom exemplo. O bom exemplo é o Marco Civil da Internet e não a Lei da Informática. Pois é, o Mota já trouxe, inclusive, em outros programas, exemplos muito curiosos sobre a Lei da Informática. Agora, Mota, desde o episódio da suspensão do X, a gente tem observado manifestações de parlamentares que fazem parte da base governista, reforçando algo que a gente escuta já há um bom tempo, né? De que é preciso regulamentar as redes sociais, porque ali seria um ambiente tóxico, uma terra sem lei, enfim, há uma porção de argumentos que fazem parte dessa narrativa que a gente escuta já há alguns anos, né? Bom, teve uma declaração de uma presidente de um partido, não vou dizer qual foi, vou deixar para os espectadores adivinharem, dizendo que se não houver regulamentação, a esquerda vai ser massacrada nas redes. Bom, Elon Musk tem 202 milhões de seguidores. O número é quase igual ao da população do Brasil. Donald Trump anunciou que Elon Musk pode vir a ser ministro do seu governo, ministro da eficiência governamental. Elon Musk é como se fosse um Leonardo da Vinci do século XXI. Vejam o que ele fez em uma única semana. A sua empresa espacial, a SpaceX, lançou 4 foguetes. O primeiro foi a Starship, aquele foguete que todo mundo viu dando marcha ré e estacionando na torre. Isso é uma revolução na exploração espacial. Outro lançamento foi o do foguete Falcon Heavy, que colocou em órbita a sonda espacial Europa, que vai viajar até uma das luas de Júpiter. Isso foi um trabalho encomendado pela NASA.
outro foguete de Elon Musk, o Falcon 9, fez 2 lançamentos de satélites da Starlink. Vocês conhecem a Starlink. Ainda nessa mesma semana, Elon Musk anunciou o Robotaxi, que é um carro elétrico sem motorista. Ele também anunciou uma van elétrica, novos modelos de robôs da Tesla, o maior computador de inteligência artificial do mundo e um implante neural que, entre outras coisas, permitirá a cegos enxergar. Essa foi a semana de Elon Musk. E você? O que você fez na sua semana? Chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, não, é difícil comparar com Elon Musk. O Mota também aí dificultou para a gente, né, Beraldo? Mas queria também sua análise e reflexão. O episódio de suspensão do X virou combustível para que as redes sociais se tornem alvo de regulamentação, principalmente olhando para 3 ações que serão apreciadas pela Suprema Corte Brasileira. Beraldo. Bom, na verdade, Elon Musk é a desculpa, Caniato. Não é o objetivo. O objetivo desse esforço que a gente está vendo no Brasil para regulamentar a rede social é amordaçar a nós e a nossa audiência, as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo. Essas pessoas são a grande ameaça. Quando o Mota menciona a declaração da presidente de um partido, ou deveríamos dizer presidenta de um partido, dizendo que o resultado nas eleições deste partido foi tão mau que eles precisam agir na regulamentação de redes sociais, mostra que o objetivo é guiar, é orientar, é direcionar o interesse público para que o interesse público permaneça o escravo que por muitas vezes foi de interesses daqueles que manipulam o fluxo de informação. A rede social trouxe a oportunidade de quebrarmos uma dinâmica que prevaleceu no Brasil há muito tempo, em que a versão que era tida como a verdadeira era a versão dita por alguém, por um veículo, por um jornal específico. Se aquela pessoa, naquele horário, falasse A, é porque A era verdadeiro, era a credibilidade que existia. E aí, esse universo da política, esse universo malvado da política, descobriu que com o dinheiro público, que é nosso, eles poderiam irrigar os cofres de empresas de comunicação e jornalistas para que eles fossem simpáticos, fossem caridosos, dessem a versão dos fatos que fosse mais amena aos interesses dessas pessoas que gastam o nosso dinheiro. E aí a coisa foi evoluindo a favor deles. Mas hoje não, as redes sociais representam a liberdade, porque as pessoas são livres, não só para expressar a sua opinião, os seus pensamentos, mas para opinar sobre a opinião do outro. E tem gente, Caniato, que odeia a opinião alheia, se esta opinião não for para concordar e aplaudir o que aquela pessoa acha. É isso que tanto incomoda. Ao invés de se modernizarem, ao invés de se atualizarem, ao invés de saírem dessa época de dinossauro analógico e entrarem no mundo digital para se comunicarem olho no olho com o eleitor, não. Querem amordaçar o eleitor. Como não podem fazer 1 a 1, querem então regulamentar as redes sociais, colocar amarras e penalidades pesadas para que eles então determinem o que pode e o que não pode ser dito ali. Pois é, só reforçando para a nossa audiência, o julgamento dessas 3 ações que eu fiz menção irá acontecer no dia 27 desse mês, do mês que vem, 27 de novembro. São 3 ações, inclusive, né, Dávila, a gente discutiu um pouco do que se trata, sobre a possibilidade de remoção de conteúdos, retirada, inclusive, a suspensão de redes sociais, enfim. Eu me lembro que, na ocasião, você fez uma breve análise sobre essas ações. Quais seriam os impactos, dependendo do entendimento da Corte? Enfim, se você quiser trazer alguma reflexão sobre
essa apreciação que vai acontecer no dia 27 de novembro, por favor. Bom, a preocupação maior, Caniato, é a interpretação que viola a lei que existe no país, do Código Civil da Internet. Você só pode tirar conteúdo do ar com uma ordem judicial. Você não pode tirar um conteúdo do ar com assim, liga para o Caniato e manda tirar do Pingos dos Is o que a gente falou. Não existe isso. Mas é exatamente esse o entendimento da corte hoje. Na verdade, é uma carta branca para os portais censurarem os conteúdos publicados. O governo fala, não, lavando as mãos, não fui eu. Mas ele vai pressionar as redes sociais, os principais portais, a retirar conteúdo do ar daqueles que eles não gostaram. Tal da autocontenção, né? Mas isso é uma violação absurda. Você só pode tirar um conteúdo do ar hoje com uma ordem judicial. Isso está no nosso Código Civil da Internet. Se você não gosta, você não pode agora. Você não tem uma lei em vigor, a lei que está em vigor é essa, violar a lei em vigor para tomar uma decisão absolutamente arbitrária que não é baseada numa lei existente no país. Isso é um absurdo. Nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos de denunciar. Isso é o fim do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito diz que você tem que julgar as pessoas, a empresa, de acordo com as leis existentes e não de acordo com leis inexistentes. Você violar uma lei existente para criar um outro precedente jurídico que não existe, que não está no ordenamento jurídico do país, isso é uma vergonha. Nós não podemos aceitar isso. E quando esse assunto fica pipocando nos corredores, e ainda mais na Suprema Corte, é algo que cria arrepio, porque isto é a negação do respeito ao ordenamento jurídico do país. Pois é, inclusive, muitos têm receio que cada plataforma, cada rede social, crie o seu departamento, tenha ali o seu censor ou a sua equipe de checagem para determinar, né, se aquele conteúdo é adequado, se é melhor retirar. Eu não sei se vai dar problema, mas vamos retirar para evitar problemas. Enfim, de qualquer coisa que você poste, daí o próprio dono da conta acaba se questionando, bom, será que isso eu posso? Porque fica difícil você entender exatamente qual vai ser o regramento. No Instagram vai ser um pouco mais flexível, já no Facebook, ou sei lá, no X, as coisas vão ser mais rigorosas, enfim, causa uma dúvida, né, Dávila? Você quer fazer um complemento, Dávila, é isso? Não, o Mota se lembra, na época que a censura entrava nos jornais e publicava-se poemas de Camões e receitas culinárias para mostrar que ali teve canetada da censura. É isso que nós vamos voltar a ter no Brasil? Nós vamos voltar a poemas de Camões, Fernando Pessoa, Machado de Assis, nós vamos fazer aqui um festival de literatura para cobrir justamente conteúdo retirado do ar sem nenhum critério? É uma vergonha. Nós, no Brasil da democracia, estar discutindo esse tipo de forma de censura. Na verdade, o governo lavando as mãos. Não fui eu que tirei o conteúdo do ar, não. Foi a plataforma X, foi a plataforma Y. Isso é uma vergonha. Nós não podemos aceitar isso numa sociedade onde reina o Estado Democrático de Direito. Você, Mota. A presidenta do partido confirmou publicamente o que nós sempre dissemos aqui, né? Regulamentação das redes é mordaça. Regulamentação das redes é censura. Na minha opinião, essa tentativa de calar as pessoas é inútil. É uma tentativa de fazer girar para trás a roda da história. É uma tentativa que não só afronta os direitos fundamentais, mas, na minha opinião, é uma luta perdida contra a tecnologia. Não há lei que consiga parar o avanço da humanidade. Só para dar um exemplo, o Elon Musk já anunciou que, em breve, a Starlink vai lançar um serviço de telefonia celular direto do satélite. Imagine você, do seu celular, poder se conectar direto ao satélite da Starlink e fazer a sua ligação ou usar a internet. Será que nós vamos
voltar à época da cortina de ferro, em que os cidadãos das ditaduras comunistas se escondiam lá no seu aparelho de rádio para escutar a Rádio Europa Livre? Será que a gente vai voltar a esse tempo em que a polícia vai fiscalizar os celulares para ver se por acaso você está acessando alguma coisa que não é permitida pela lei brasileira? Hoje, eu estava pensando sobre esse assunto e eu fiz um tweet. No X. Porque nas outras redes, Caniato, já existe esse aparato de censura. Tentem divulgar uma ideia, um pensamento, uma consideração que vá contra as ideias de esquerda nas outras redes para você ver a repercussão que isso vai ter. Então, eu fui no X e postei o seguinte texto. Um país onde a polícia e a justiça são usadas politicamente se arrisca a entrar num ciclo vicioso de ataque e vingança, do qual é difícil sair. Que os homens de poder e bom senso reflitam sobre isso e façam pressão sobre os homens que têm poder, mas não têm bom senso. Quer fechar você, Beraldo, por favor? Olha, essa discussão toda que domina o Brasil tem a possibilidade de colocar o Brasil de braços dados com o que há de pior hoje no mundo. Países que estão sob sanção, que são vistos como países que não respeitam a liberdade individual, e a gente deveria ter a consciência, como país, de que esse não é o caminho que a gente deve seguir. Mas parece faltar bom senso de uma parte que está atuando nesse assunto, e essa é a parte, infelizmente, mais poderosa nesse momento. Eu acho que temos, sim, risco de vermos decisões equivocadas e perigosas sendo tomadas agora, mas tenho fé de que, no longo prazo, essas eventuais aberrações serão corrigidas e a liberdade do povo brasileiro prevalecerá. Claro que a gente vai seguir monitorando essas movimentações e ampla cobertura para essa análise, essa votação por parte dos integrantes do Supremo Tribunal Federal no final do mês de novembro, 27 de novembro, o julgamento sobre essas 3 ações que tratam do Marco Civil da Internet.